Som. Graça e paz, igreja. Amém. Vou guardar minha máscara aqui. É uma honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. E o livro que vamos ler é Tiago. Pode abrir sua Bíblia em Tiago. Tiago 14. Capítulo 1, né? Versículo 14. Quem abriu? Amém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Somente até aí, meus irmãos. O nosso tema da nossa palavra de hoje, libertando do pecado. Toda terça o culto é o culto da libertação. O tema é libertando do pecado. Amém? Aqui no versículo 14, mas as pessoas são tentadas, quanto são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Podemos comparar esse versículo vou dar de exemplo, uma pesca. Se jogamos a isca lá para o peixe, ele é atraído por aquela isca. Mas aquilo é uma armadilha para pegar ele. Aí, a partir do momento que ele vai naquela isca, está com fome, né, claro, ele é fisgado, é pego. Em vez de ele matar a sua fome, ele vai matar a fome de quem pescou. Assim é o pecado nas nossas vidas. O diabo coloca o prato lá, uma isca. A gente pega, vai lá e come dessa isca, e acaba gerando morte para a nossa vida espiritual. É isso que ele faz em nossas vidas, Satanás. Ele sabe o ponto fraco de cada um que aqui está. Ele sabe o meu, sabe o seu, sabe o seu, sabe o seu. Sabe o ponto fraco de cada um. De cada um ele sabe o ponto fraco. E é naquela área que ele vai mais atacar. Porque não adianta se certa área ele não faz diferença para você, ele vê que não surge efeito na sua vida, ele não vai atacar aquela área. Ele vai atacar aquela que vai destruir a sua vida, que vai ter consequência. Aí aqui em Tiago eu quero compartilhar sobre libertação do pecado. Sabemos que o pecado não é fácil se libertar. É da nossa natureza. Nós já nascemos pecaminosos. Não é fácil de se libertar. Existem vários problemas em nossas vidas, em nosso ser, que gera conflitos. Eu quero ler lá em Romanos 7. Não precisa nem abrir, meus irmãos, se vocês conseguirem. Pois eu sei, aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto:
Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente, agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente prova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Nesse versículo aqui, Romanos 7, 18 ao 23, acabamos de ler que existe duas leis que ficam em conflito no nosso ser: o pecado e a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Ficam os dois em conflito em nós. A primeira lei é a de Deus. Essa lei é para todos aqueles que creem nele, que seguem a sua palavra. Essa é a primeira lei. E a segunda é que a lei de Deus que está em nossos corações, que desejamos fazer o bem, obedecer à obra do Senhor. A segunda lei é a lei do pecado, que atua, é a nossa carne, que impede que realizamos o bem, que só nos faz pecar. Essa é a segunda lei, aqui em Romanos 7. É tão difícil controlar que fazemos o mal que não queremos. É difícil controlar um pecado. Você tem que estar muito firme com Deus para você conseguir controlar um pecado. É difícil. E é dessa lei que precisamos nos libertar. O pecado. Esse conflito da nossa carne, que precisamos nos libertar. Que nem diz o ditado, o pessoal fala, a carne é fraca. Eu sempre falo, a carne não é fraca, a carne é forte. Nosso espírito que tem que ser mais forte do que a carne. Precisamos nos libertar dos pecados. Amém? Existe uma batalha entre a carne e espírito. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Muitas das vezes você deseja fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, mas você não está cheio. A carne acaba sendo mais forte. Aí a pergunta que eu te faço: quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Quem você está se alimentando? Aquele que recebe mais alimento, mais forte ele fica. Dentro de você, quem que você está alimentando? O espírito? A carne? Fique com essa pergunta para vocês refletir. Quem eu estou alimentando? Quem eu estou nutrindo mais? Porque é através da carne ou do espírito que você vai ver aquilo que está fluindo mais na sua vida, se é as coisas pecaminosas, se é as coisas de Deus. Em Gálatas 6:8, também temos o nosso plantio. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquilo que o homem planta, certamente colherá. Devemos ficar atentos durante as nossas vidas no que plantamos. No que plantamos durante a nossa vida, todos os dias, o que estamos plantando? Estamos plantando sementes boas, sementes ruins? Quais são essas sementes? Aí você fala, mas quais são essas sementes? As sementes ruins, semente da inveja, dos ciúmes, orgulho, contenda, mentira, ódio, ingratidão, mágoa, ganância. Essas sementes que eu estou me referindo. E as sementes boas? Paz, amor, misericórdia, gratidão, bondade, dedicação, fidelidade, perdão, empatia. Essas são as sementes boas. Aí eu falo para você, a partir de hoje comece a plantar sementes boas. Porque se você continuar plantando sementes ruins, futuramente você vai ter a colheita delas. Não tem como. O que você plantar, você colherá.
Se você planta o bem, você colherá o bem. Agora, se você planta o mal, você colherá o mal. Não adianta você plantar mal e colher bem. Não, você vai colher o mal. O que você está plantando? Por que não é tão simples nos libertar do pecado? Uma pergunta que creio que muitos pensam. Por que não é tão simples? Porque entre nós existe o conflito. Aquele conflito da lei que eu acabei de citar para vocês. O conflito do espírito e da carne. Existe o plantio que eu acabei de falar. Dos plantios bons, das sementes boas e das sementes ruins. Isso que nos impede de nos libertarmos do pecado. O plantio, essa luta de carne e espírito. Isso que nos impede de nos libertarmos. A batalha contra o pecado é dura, mas não está perdida. É dura, mas você vencerá. Todos nós venceremos. Ser liberto significa receber o perdão. Lá em Lucas 5, se vocês quiserem abrir 5, 23. Lucas. Cinco, 23. Do 23 ao 25. Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vai para casa. Imediatamente o paralítico se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitada e foi para casa, louvando a Deus. Somente até aí. Ser liberto significa receber o perdão de Deus. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver com esse paralítico que acabamos de ler aqui? Muitas das vezes as pessoas querem ser abençoadas para depois ser libertas. Muitas das vezes queremos as bênçãos, para depois você falar, agora eu posso ser liberto dos meus pecados. É o que aconteceu com o paralítico aqui. Aqui Jesus falando, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Ele poderia ter falado, levante-se e ande. Mas ele primeiro perdoou os pecados, para depois curar aquele paralítico. Ele libertou aquele paralítico da escravidão do pecado. Aí curou a sua enfermidade, a enfermidade do corpo, a doença. Ser liberto significa receber cura espiritual e física. Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí eu vou lá para o 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Quando lemos esse versículo, podemos ver que Jesus libertou aquela mulher daquela prisão que Satanás tinha colocado na vida dela, 18 anos. Ela andava encurvada, há 18 anos sofrendo, aprisionada por Satanás. Aí, quando Jesus libertou ela de Satanás,
significou libertar também o seu corpo da doença, assim como aconteceu com o paralítico. Ali no paralítico, Jesus perdoou, aqui ele libertou ela de Satanás, da prisão de Satanás. Às vezes estamos presos nas armadilhas de Satanás, com enfermidades, e você acha que é normal ficar comprando remédio, bebendo remédio, indo no médico, você acha que é normal. Faz um histórico na sua vida, alguma coisa Satanás está prendendo na sua vida, está ali na sua vida. Tem vezes que a doença é certa, é real, não é questão espiritual, mas tem muitas vezes que é espiritual. Não é tudo que é de Satanás, toda doença é Satanás, não. Tem doença que é espiritual. Para receber a libertação é necessário vencer o pecado. Aí lá em Tiago, ele vai mostrar 3 passos para vencermos esse pecado. Primeiro passo, vamos voltar lá em Tiago 1. Tiago 1. O primeiro passo, descobrir a origem do pecado. Tiago 1, 14, 15, acabei de ler. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo sendo por estar arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. O pecado tem origem em nosso próprio desejo. Muitas das vezes a gente pensamos que desejar é uma coisa ruim, mas não. Muitas das vezes é uma coisa boa também você desejar. Às vezes você deseja ter uma casa, às vezes você deseja ter um carro, às vezes você deseja ter uma família, é uma coisa boa. Mas aqui nesse versículo que acabei de ler, está falando de desejar as coisas que são lícitas. Essas coisas que aqui nesse versículo está dizendo, que muitas das vezes é o que nós desejamos. Desejamos mulheres, várias mulheres, homens, desejamos riquezas, status, desejamos poder. É nessa questão que estou dizendo aqui nesse versículo. Devemos descobrir qual é a origem do nosso pecado. Qual é a origem do pecado? Qual é a origem do pecado que nos prende? Segundo passo, encarar a verdade sobre o pecado. Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não devemos mentir para nós mesmos. O pecado tem consequências. Não podemos negociar as verdades bíblicas. A palavra é verdadeira. Muitas das vezes vivemos num mundo de ilusão que não estamos pecando. Vou pecar hoje, amanhã peço perdão para Deus, acabou. Amanhã eu peco de novo, peço perdão. Vivemos num mundo de ilusão. Nós mesmos acabamos nos enganando. Aí às vezes tem gente que coloca a culpa em Deus. Deus, o Senhor colocou isso na minha vida. Por que o Senhor deixou eu pecar? Deus não tem culpa disso, meus irmãos. Ele não tem culpa. Deus não tenta ninguém com o pecado. Devemos ser fortes. O pecado já vem na nossa carne, nós já nascemos com ele. Ele só floresce depois na nossa vida, mas nós já nascemos com ele. Lá em Tiago 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém na terra. Está aqui, se você falar que está sendo tentado por Deus, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nem ninguém na terra. Quem que é na terra aqui? Nós. Não podemos ser tentados pelo mal. Precisamos ser libertos para recebermos a coroa da vida. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Feliz o homem que persevera. Perseverar significa não desistir diante das dificuldades, não ceder às provações, às tentações.
Persistir. Isso significa perseverar. Devemos ser persistentes. Não desistir por qualquer situação já desistirmos. Não, temos que ser persistente. Se você quer ser liberto, tem que ser persistente. Porque o diabo vai vir para arregaçar. Mas devemos ser persistentes. Provação é um teste. É uma prova. Todo dia estamos em prova. Todo dia temos aquele pecado nos atentando ali. Todos os dias. E temos que ser aprovados para podermos receber a coroa da vida. Devemos ser firmes, porque se não formos aprovados, não receberemos a coroa da vida eterna. Vai ser em vão tudo que fizermos. De Deus recebemos as coisas superiores. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não podemos ver que a culpa é nossa. E não podemos dizer que a culpa é de Deus. Deus só quer o bem para conosco e não o mal. Ele só quer o bem, não o mal. Então vamos parar de colocar a culpa em Deus e vamos lutar. Porque vamos ser tentados mesmo, todos os dias. Mas nosso papel é resistir a essas tentações. Em Marcos 7, 21 ao 23, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Esses mal, que nem eu já te falei, já estão dentro de nós. Tá lá, ó. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Tudo isso já está dentro de nós. O diabo só aproveita desses desejos. Só aproveita. Mas Deus nos fortalece. Ele nos fortalece. Porque sem Ele quem seremos? Nada. O terceiro passo. Depois de você descobrir a origem do pecado e encarar a verdade sobre o pecado, devemos receber a libertação. O terceiro passo é receber a libertação. Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não adianta sabermos a origem do pecado e não combatermos, e não tirarmos ele da nossa vida. Devemos nos livrar dele. Não podemos deixar nada para trás. Muitas das vezes deixamos aquele pecado de estimação, né? Fica ali no cantinho dele, de vez em quando ele aparece, a gente cai. Aí Deus vai lá, limpa tudo, caímos de novo. Mas nisso tem um porém. Se a partir do momento que estamos limpos, tudo de ruim sai. Mas lá em Lucas 11:24, a palavra de Deus nos fala que quando um espírito imundo sai de um homem,
passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrado, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Deus vai e limpa tudo. Aí amanhã você faz de novo, vem mais 7. Vem 1 e mais 7. Limpa de novo, aí volta mais 7, mais 7. Aí por aí por diante. E do que nós nos enchemos? Da palavra de Deus. Para não ficarmos vazios, é a palavra de Deus. Aqui onde eu acabei de ler: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Devemos ler a palavra e praticar a palavra. Não só ficar escutando, que nem aqui eu estou falando, está só escutando. Chega amanhã, já foi tudo que falei. Temos que ser praticantes da palavra. Porque senão acabamos nos enganando a si mesmo. Você fica aqui, escuta a palavra, quero mudar minha vida, quero ser liberto. Fica em vão. Não pratica. Não se enche da palavra. Devemos obedecer a palavra, obedecer os mandamentos. A origem do pecado é a nossa cobiça. Deus não é culpado de pecarmos. Se alimentamos com os desejos da carne, certamente pecaremos. Se alimentamos com o desejo da carne. Então devemos nos alimentar da palavra, para não pecarmos e sermos libertos. Meus irmãos, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Amém? Então, meus irmãos, é que nem o tema da palavra, libertando do pecado. Então, hoje, você tem a oportunidade de se libertar dos pecados, do pecado. Porque às vezes tem mais de um pecado que nos prende. Hoje é o dia de você se libertar desse pecado. Se você não sabe qual que é o pecado, puxe em sua mente o que mais está te atraindo. Ali que nem eu li lá no primeiro passo em Tiago. Descobrir a origem do pecado. Puxa na sua mente qual é o pecado que está te prendendo, está te afastando de Deus, está te segurando, que está te deixando doente. Peça ao Espírito Santo, que Ele irá te mostrar. Convida os irmãos a ficar de pé. Essa foi a palavra, libertando do pecado. Na verdade é libertando dos pecados, né? Que são vários, não é só um, são vários. Mas, às vezes, que nem eu acabei de falar, estamos presos só em um e não conseguimos nos libertar. Gostaria que os irmãos fechassem sua cabeça, ou baixassem sua cabeça e fechassem seus olhos. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, aqui foi ministrada a Tua palavra, meu Pai, sobre libertação. Coloca a vida dos meus irmãos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor esteja libertando ele dos pecados, meu Pai. Que se ele não tem em mente qual que é o pecado, está em dúvida do que está pecando perante a si, que o Senhor mostre para ele, meu Pai. E que o Senhor esteja tirando nessa noite esse pecado da sua vida, meu Pai. Que ele seja liberto, meu Pai. Que ele seja curado espiritualmente, meu Pai. Que ele venha se encher da Tua palavra, meu Pai. Que ele venha fortalecer o espírito, meu Pai. E matar a carne, meu Pai. O nome santo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha com a Tua glória, com a Tua misericórdia sobre a vida deles, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, caminhar perante a Ti, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, ser libertos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que possamos, meu Pai,
conseguirmos a coroa da vida eterna, meu Pai. Que possamos, meu Pai, chegar perante a Ti limpos, meu Pai, curados, meu Pai. Que o Senhor esteja limpando essa casa, meu Pai, tirando tudo que não convém do Senhor, todo o mal que o Senhor esteja tirando, meu Pai. Em nome de Jesus, esteja enchendo os seus filhos com a Tua presença. Que eles venham fortalecer em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia dos seus filhos, meu Pai. Que o Senhor os fortaleça, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e agradeço. Amém e glória a Deus, irmãos. Aplauda o Senhor, irmãos, amém?